Alô, amigos! Deitar e acordar no G4. O Inter foi para o sono ontem com a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Não fez um jogo intenso contra o Criciúma. O suficiente para não sofrer e somar os 3 pontos. A surpresa dos resultados de ontem, elas estão relacionadas com a vitória do Botafogo contra o Vasco? Não. Mas o resultado. O 3-0 foi um score esticado. O São Paulo ganhar do Bahia lá na Fonte Nova também não é o fim do mundo, não. Mas 3-0. Acho que o Rogério Ceni está a perigo. Já estava sendo cobrado porque o time não anda. E tomar 3 em casa é praticamente uma pressão que dificilmente os dirigentes vão conseguir segurar. Se bem que faltam 6 rodadas. E aí, para mexer agora, tu já tem que mexer pensando em 2025. E não para fechar o campeonato. Essa é a condição que está colocada aí para as equipes e o Bahia está nessa situação. O Roger, ele tem algumas dificuldades ainda no aspecto de, no setor defensivo, ele tem uma dúvida quem é o companheiro do Vitão. E o Tabata e o Daniel estão revezando no meio. Se bem que o Fernando faz falta, não nem tanto pela bola, mas pela liderança. É um jogador que comanda, que fala, que está toda hora posicionando os companheiros. Mas o time está numa boa. E tem agora, contra o misto do Fluminense, porque um monte de gente foi punido com o 3º cartão amarelo contra o Grêmio, na sexta-feira, a possibilidade de fazer mais 3 pontos. O Inter ontem fez 3 para ele e segurou o Criciúma, que poderia se aproximar do Grêmio. Se fizer 3 pontos contra o Fluminense, faz 3 para ele, tranca o Fluminense e o Grêmio agradece. É assim que a coisa funciona. São 3 jogos em casa e 3 fora, tanto do Grêmio como do Inter. O Inter tem que jogar em casa contra a equipe do Botafogo, mas joga fora contra o Flamengo e contra o Vasco. Tem 2 jogos no Rio de Janeiro. Tem o Bragantino em casa, aí já se coloca como 3 pontos na boa. Mas vamos ver o que o campeonato está apresentando. Agora, reta final, o Inter brigando para a vaga direta e o Grêmio tentando subir um pouco mais e tem o Palmeiras como adversário. Problema, o Palmeiras vem de uma sacudida contra o Corinthians e está mordido. A Aslivata, juntamente com os dirigentes do Veteranos, definiu de que domingo agora não tem rodada da fase semifinal da categoria de veteranos no regional. Dá um tempinho para os velhos se recuperar, né? Alguns com lesão aqui, outros lá. Deixar o desconforto um pouco de lado, pensar um pouquinho na folga. E no dia 17 o primeiro jogo, entre o Canarinho e o São Luís. O jogo é em São Bento, Cruzeiro do Sul. E depois, no outro domingo, a CESP contra o Serrano jogam em Venâncio Aires. Então é um jogo de semifinal num domingo e o outro jogo no outro. Não vai ter os 2 jogos no mesmo dia. Os jogos da volta é que vão acontecer no mesmo dia. Dia 1º de dezembro, nós teremos então a volta em Santa Emília, Venâncio Aires, o São Luís contra o Canarinho e em Encantado o Serrano contra a CESP. E daí vamos conhecer quem serão os 2 finalistas da competição. E domingo tem, claro, os jogos da volta. Muita emoção. É aspirantes e titulares. Saber quem vai ser finalista da categoria de aspirantes e quem vai ser finalista na categoria dos titulares. Provavelmente em Taquari e também, ou melhor, em Nova Brécia e também no jogo em Canabaro, nós teremos um público maravilhoso para assistir os jogos. E a previsão do tempo é que nós não teremos aquele calor sufocante. Não haverá chuva, pelo menos pela previsão. E aí vai ser uma temperatura em que a galera vai poder ir para o jogo, olhar, bater palma e conversar com os amigos também, porque isso faz parte do contexto. Lembrando que dentro disso tudo que a gente está falando, todos os dias isso e aquilo, a reta final ela é desgastante. E só para dizer que não falei de Flores, tem 2 técnicos que estão
de bronca direta com vocês da imprensa. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Eles querem pautar a imprensa. Eles querem fazer a manchete. Mas quando a gente dá uma sugestão para trocar, eles ficam bravos. Quer dizer, mandar nos outros, eles querem. Sugestão, eles não aceitam. Ser mandado, menos ainda. 2, tranca-rua. Esse é o nome mais correto. 2, tranca-rua. Porque o Palmeiras não se distanciou agora 6 pontos do Botafogo, mas se distanciou não, o Botafogo é que subiu, o Palmeiras estacionou. E o Grêmio está, desde que começou o campeonato, brigando com a ponta de baixo. E o errado sou eu, que dou a minha opinião e o meu palpite. Eles que deveriam trabalhar e cumprir o que está ali determinado pelo tanto que ganham, ficam bravos. Faz parte do jogo. Vida que segue. Clica aí, meu. Dá aquela pegadinha. Estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.